Meu nome é Adriano Schwartz, eu sou vice-diretor aqui do Maria Antônia e vou fazer uma introdução brevíssima. Eu quero agradecer a presença de vocês nesse que é a sexta fala desse ciclo que a gente chamou de Aberto para Balanço, no qual nós estamos comemorando 20 anos de atividades aqui do Maria Antônia. E a nossa intenção foi convidar pessoas que tivessem a ver com esses 20 anos nas diferentes artes, principalmente. O Manuel, não há 20, mas há uns 10, provavelmente. Quase está bastante envolvido com muitas coisas que acontecem aqui. Manuel da Costa Pinto, crítico literário, jornalista, editor, a quem eu conheço há 20 anos. Aí sim, aí está certo. Aí os 20 anos Então, vou passar a palavra para ele, depois da fala dele a gente vai abrir para perguntas, ok? Obrigado, Adriano. De fato, a gente se conhece há 20 anos, na Folha de São Paulo, quando a gente estava ainda começando a enveredar aí, né, pela literatura. Você nunca imaginei que você viraria professor da USP de literatura, editor do Caderno Mais, e, enfim, um prazer estar aqui, a convite de vocês, porque, de fato, esse trabalho que vocês desenvolvem aqui de cursos e que me convidaram para participar, né, é uma coisa muito interessante, porque eu acho que tem a ver, inclusive, com o tema sobre o qual eu vou falar hoje, que são modalidades de leitura e de relação com a literatura que foram criadas nos últimos anos, né? Como talvez vocês tenham visto aqui nesse folder dessa série, né, eu coloquei o título de Ascensão da Leitura, título que talvez merecesse um ponto de interrogação na frente. Depois eu fico pensando nisso, porque o que eu vou falar justamente é sobre como hoje a gente tem uma emergência na cena cultural brasileira da literatura e dos escritores muito mais forte do que no passado, mas paradoxalmente isso não é necessariamente positivo e também não é necessariamente algo negativo do ponto de vista do pensamento sobre literatura, da criação literária, do próprio mercado editorial. É inequívoco que o Brasil tem um mercado editorial, e eu não vou ficar dando dados estatísticos aqui, porque não vai ser meu foco, mas é inequívoco que o Brasil tem um mercado editorial que cresceu muito nos últimos anos, né? A gente, só para pegar assim, de 2000 para cá, o Brasil tinha um número de publicações da ordem de 360 milhões de livros publicados, lançados no mercado em 2000, 386 em 2009, e esse número chega a quase 440 agora. Ou seja, há um crescimento muito grande do mercado editorial e há um fenômeno também que é bastante recente, que é a vinda de grandes corporações editoriais, empresas editoriais que se instalaram no Brasil, como o Grupo Santillana, a Alfaguara, uma série de empresas, de conglomerados editoriais, a Penguin, que atualmente é parceira da Companhia das Letras, mas na prática é detentora da maior parte das ações da Companhia das Letras, que é uma das editoras de maior prestígio do país, né, como muitos de vocês sabem. Quer dizer, então, e existe aí, então, portanto, um fenômeno econômico editorial que denota um crescimento do mercado editorial brasileiro. Ninguém investiria grana, né, fundos aí nesse mercado se não houvesse um aumento do leitorado brasileiro, digamos assim. E isso contrasta com o índice de leitura no Brasil, que é baixíssimo, tanto em termos de compreensão da palavra impressa, quanto em termos de leitura mesmo de livros, né? Segundo estatísticas recentes, o Brasil lê entre 1 e 4 livros, o brasileiro lê, né, uma média de 1 a 4 livros ao ano, que é uma coisa estarrecedora, né? Porque entre 1 e 4 é uma diferença grande, porque 4, se você chega a 4 livros per capita ao ano, se você considerar o livro didático. Se você descartar o livro didático, dá menos de 1. Eu estou arredondando para cima, otimistamente, para 0,9 para 1.
E se isso já é preocupante, basta dizer que, num país como a Alemanha, o número de livros lidos per capita anualmente é de 25 livros, né, o que indica uma diferença de contexto cultural brutal. A gente tem um dado ainda mais preocupante, mais estarrecedor, que é o índice de compreensão de texto, né? Como se sabe, o Brasil ocupa uma das últimas posições dos países contemplados por uma pesquisa com um índice de 68% de analfabetismo funcional, que somado a 7% de analfabetos da população, chega a um número de 75%, ou 3/4 da população incapaz de ler, eu não digo um livro, de ler a sinopse dos cursos que estão sendo feitos aqui, ou ler simplesmente uma manchete de jornal com algum grau de apreensão. Diante disso, falar em ascensão da leitura parece quase que uma piada de mau gosto. Mas eu não vou falar sobre a leitura no Brasil em termos de política educacional, política de leitura. Eu vou falar sobre a modificação de modalidades de leitura e interação com o texto literário, sobretudo, dentro daquele público que já é tradicionalmente leitor, né? Já é tradicionalmente leitor de livros, e para este público a gente não tem dados, eu não conheço dados estatísticos seguros para falar quantas pessoas leem romances, poesia, contos, ensaios, biografias, livros de humanidades. Quer dizer, não sei se há pesquisas nesse sentido e se essas pesquisas são publicadas por aí. Eu não conheço nada, e o que eu vou falar, portanto, é um pouco da minha sensibilidade como jornalista, que trabalha com jornalismo literário, cultural e literário em especial, né? Eu já tive a oportunidade de publicar algumas revistas, né? A revista Cult. Atualmente eu faço o guia de livros da Folha de São Paulo, trabalho num programa de televisão, o que me dá uma certa visão da diferença de leitores que existe entre o leitor, por exemplo, do caderno de cultura da Folha do Estado e o leitor que supostamente é um espectador de um programa de cultura da TV Cultura, onde eu trabalho. E também eu vou falar um pouquinho de uma experiência como alguém que participa muito de eventos literários, né? Eu já participei muitas vezes de bienais, organizando café literário e salão de ideias que acontece na Bienal, que é um evento muito tradicional do mercado editorial, e já fiz curadoria para a Flip e recentemente da Feira de Frankfurt. Agora, né, mês passado, o Brasil foi o país homenageado em Frankfurt, então eu tive esse contato com esse tipo de experiência e público. E o que eu posso dizer é que houve, de fato, uma mudança muito grande da relação entre o público leitor e o autor, e o livro, o objeto livro, não apenas o texto literário, mas a maneira de se interessar pelo texto, de abordar o texto com uma preocupação muito mais voltada para a figura do autor. É como, de alguma maneira, se a gente estivesse vendo um fenômeno de inserção aí da literatura e do circuito das letras, dos livros, a inserção dele num circuito do espetáculo, né? Isso acontece nos jornais, isso acontece nos cadernos que divulgam eventos e incluem os eventos literários cada vez mais, e às vezes até centralmente nas suas pautas jornalísticas, né? O Adriano começou falando sobre nossa experiência na Folha de São Paulo. Eu começo fazendo um pequeno parênteses para falar que, assim, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo cultural, e eu sou bem mais velho que o Adriano, o que a gente tinha nos cadernos de cultura era, sobretudo, uma abordagem ensaística, uma abordagem ensaística da literatura. Acho que muitos de vocês aqui tiveram a oportunidade de ler cadernos como o Suplemento Literário do Estado de São Paulo, que foi criado nos anos 50, 60, se não me engano, concebido por um grande crítico literário, que é felizmente ainda vivo, Antônio Cândido, e depois passou a ser editado pelo Décio de Almeida Prado e durou até o final dos anos 90, mais ou menos, e depois foi extinto. Assim como existia na Folha de São Paulo, muita gente aqui deve lembrar também de um caderno chamado Folhetim. O que a gente encontrava no suplemento literário e no Folhetim? Basicamente, a gente encontrava ensaios sobre literatura, em primeiro lugar, e humanidades, de uma maneira geral, filosofia, antropologia, enfim, estética e assuntos afins.
eu comecei a minha formação lendo esses cadernos, esses suplementos, e comecei a trabalhar em jornal, em jornalismo cultural, no momento em que esses cadernos tinham acabado e vinham sendo substituídos por publicações como, na Folha de São Paulo, o Caderno Mais, e no Estado ainda houve um resquício do suplemento literário, e depois, mais recentemente, surgiu um caderno como o Sabático, que eu acho que não sei se conviveu com o Mais ou se conviveu só com o Ilustríssima, né? Depois, lá eles tinham uma edição aos sábados ou domingos no suplemento, no Caderno 2, que foi uma versão um pouco modificada, ou bastante modificada, do suplemento literário. Então a gente tinha suplemento literário, que era essencialmente ensaístico, e folhetim essencialmente ensaísticos, que depois foram substituídos pelo Caderno Mais e pelo Caderno 2, que tinha uma edição especial no fim de semana, que então havia estou falando mais da imprensa paulista, que é com a qual eu tenho mais familiaridade. Então havia já uma certa disputa, né? Cada jornal grande tinha sua publicação. Muito recentemente, o Estadão tinha o Sabático e a Folha de São Paulo a Ilustríssima. A Ilustríssima permanece sendo editada, o Sabático foi extinto há coisa de, 3, 4 meses ou mais. Mas é bem recente, de qualquer maneira, acho que é do começo desse ano. Qual foi a modificação básica que aconteceu? E o que tem a ver com aquele assunto das festas literárias, bienais, etc. Eu lembro que, neste momento que eu comecei a ler estes cadernos, esses suplementos, eles eram essencialmente ensaísticos, como eu falei. Quando eu comecei a trabalhar, as pessoas, os editores, começaram paulatinamente a privilegiar as entrevistas. As resenhas diminuíram, ou melhor dizendo, os ensaios foram transformados em resenhas. Então, em lugar da gente ter uma reflexão sobre uma tendência estética ou o conjunto da obra de um autor dentro de um panorama bastante abrangente, a gente passou a ter uma resenha muito restrita àquela publicação, ou seja, vinculada a um lançamento. E, ao mesmo tempo, passou-se a privilegiar a entrevista. Qualquer editor hoje, da Ilustrada, da Ilustríssima, ou do Caderno 2, ou dos suplementos literários, ou melhor, culturais, que não existem mais suplementos literários, os suplementos culturais, ou cadernos culturais, dos jornais que existem no Brasil afora, qualquer editor vai preferir uma entrevista com o Milton Ratum ou com o Coetzee, né, o Prêmio Nobel de Literatura, vai preferir uma entrevista ou um perfil literário do Philip Roth do que uma resenha, ou ainda mais do que um ensaio sobre o conjunto da obra de um desses escritores. Isso é um fenômeno bastante significativo da maneira da gente se relacionar com a literatura, e está no conjunto desta transformação, desse deslocamento do foco da obra para o autor. O Roland Barthes, sendo entrevistado em 1970 pela revista Tel Quel, que é a revista que foi de certa maneira, uma publicação seminal para o movimento conhecido como Nouveau Roman. O Roland Barthes, e é um texto que eu estou mencionando, que foi publicado num livro, nesse conjunto de obras que a Leila Perrone Moisés organiza para Martins Fontes, né? Eu não me lembro qual o título exatamente, mas se alguém precisar eu posso informar. Mas o Roland Barthes, numa entrevista, que está publicada num desses livros, mas uma entrevista originalmente de 70 à revista Tel Quel, ele ironizava, ele estava dando uma entrevista, mas a entrevista para um cara que ele considerava um entrevistador, vamos dizer, preocupado com questões de semiologia, com questões literárias, questões estéticas. Mas ele falou assim: não, hoje é muito fácil, um jornalista liga para você e fala assim: o senhor não tem tempo de escrever um ensaio? Então nos dê uma entrevista. Ele, em primeiro lugar, falava de uma certa má-fé nisso, porque assim, um ensaio você tem que pagar, né? Mesmo uma resenha, mal você tem que pagar. Um ensaio você tem que pagar mais ainda. Agora, uma entrevista, supostamente, você não paga. Aliás, até fere a ética jornalística você pagar, né, se você for entrevistador, ou você cobrar se você for entrevistado para dar uma entrevista. Porque, em tese, seria tipo de texto de caráter mais informativo. E é justamente esse caráter informativo que o Roland Barthes questionava, além, obviamente, de uma certa má-fé econômica, pecuniária, né, de não querer publicar
um texto do autor e pagar por ele, ele falava, não, como se, aí é uma questão literária para o Barthes, mas ele falava assim, a entrevista pressupõe que a fala é desvinculada da forma, ou seja, a fala é o pensamento em estado puro, espontâneo, que na verdade a literatura é basicamente uma douração de pílula, que a forma literária é secundária em relação ao seu conteúdo e que a fala prevalece porque ela é um acesso direto ao pensamento do autor. Esta é uma coisa que estarrecia o Barthes em 1970 e certamente durante muito tempo nem passava pela cabeça dos editores e das pessoas que pensavam em literatura em valorizar. Dei o exemplo aqui dos anos 70 e 80, ou até 90, do suplemento literário do Estadão e do folhetim da Folha de São Paulo, em que entrevista, eu não me lembro de ter visto entrevistas nesses cadernos, eram basicamente ensaios e maravilhosos ensaios. Eu tenho uma pilha de jornais amarelados na minha casa, com edições do suplemento literário e do folhetim, porque eram textos que serviam de referência e servem ainda. Tem textos do Zé Guilherme Melchior, por exemplo, que são textos que não estão disponíveis na internet, nem em livros dele, porque, enfim, por razões políticas, ele é um pouco estigmatizado, não anda sendo publicado. Outros textos estão publicados em livros, mas, enfim, essas edições eram muito importantes. E nenhum dos editores dessas publicações pensaria, certamente, em privilegiar uma entrevista em detrimento de uma reflexão mais aprofundada. Bom, isso hoje é a regra. Assim como é a regra, você não ter mais, você privilegiar os eventos literários em que a figura do autor se coloca em primeiro plano e não sua obra. Nos anos 80 havia, por exemplo, a Bienal Nestlé de Literatura, que promovia encontros com escritores e promovia prêmios literários, inclusive que eram prêmios literários de grande monta, que eram prêmios literários que mobilizavam um valor grande, porque eles contratavam um júri literário e depois pagavam a publicação do livro, mas que eram feitos para originais, para textos originais identificados por pseudônimos. Hoje em dia, os prêmios literários, a Selma Caetano está aqui na nossa frente, ela é diretora de um dos mais importantes prêmios literários do Brasil, que é o Prêmio Portugal Telecom, de literatura, de língua portuguesa, não apenas brasileira. Hoje o prêmio literário ele chega a patamares, a valores que são muito surpreendentes. Quando surgiu o Portugal Telecom, a gente já comparava com o Jabuti. O Jabuti é o mais antigo prêmio literário brasileiro, que premia, sei lá, 5 mil, 10 mil reais um livro. O Portugal Telecom dá 200 mil, dá 100 mil reais, ou a Selma pode esclarecer para a gente. Daí surgiu o Prêmio São Paulo de Literatura, que dá um prêmio de 200 mil reais para o ganhador. E você tem prêmios mais ou menos que rivalizam com esses valores, que transformaram a literatura, elevaram a literatura, a figura do escritor, a uma figura quase que de popstar, num certo sentido. Claro que não dá para comparar o escritor com um artista pop, um artista de cinema, um artista de televisão. Mas a literatura nunca teve esta visibilidade, esta remuneração, esta premiação que tem hoje. Os encontros literários, nos anos 80, anos 90, eram encontros literários basicamente de discussões acadêmicas em torno de alguns temas. E quando se convidava um escritor para ir a uma universidade ou um centro cultural, era para discutir a sua obra. Hoje em dia, a gente tem as chamadas festas literárias, que são isso exatamente. São festas literárias em que não interessa um livro publicado, interessa o autor contar curiosidades sobre a sua vida, anedotas sobre o processo de composição, fofocas dos bastidores literários. Basicamente é isso. Eu conheço bastante essa realidade, inclusive eu cubro a Flip anualmente, fui curador da Flip, eu sei qual é o interesse desse público. Inclusive, um pouco a minha visão crítica em relação a isso acabou gerando alguns desconfortos na época que eu era curador, mas eu nunca escondi o que eu pensava de um trabalho, de um tipo de evento do qual eu participei, como eu participo também de uma publicação que também tem um aspecto problemático e preocupante, que estou falando uma série de coisas para vocês verem um certo deslocamento do foco de interesse do leitor em relação ao texto, em relação à reflexão sobre o texto literário, que é
o guia da Folha de São Paulo, o guia no qual eu trabalho, que é feito com base numa pesquisa que também traduz um pouco a maneira como as pessoas lidam com o texto e com a crítica literária. Se eu disse que a Folha teve um folhetim que era de caráter ensaístico, passou a ter um caderno como o Mais, que era ensaístico, mas trazia mais resenhas e entrevistas, também, sobretudo textos, mas também havia entrevistas. E hoje em dia há um privilégio total para a entrevista, e quando vocês abrem Ilustríssimo, se não tem uma entrevista é porque não foi possível ter, mas na cabeça do editor, se eu tiver que optar entre uma entrevista com um grande escritor e uma resenha sobre esse grande escritor, o que vai ser privilegiado é a entrevista. Quer dizer, se houve esse deslocamento do foco, da reflexão para a figura empírica, digamos assim, do escritor, que não se confunde tanto com o autor, o que aconteceu recentemente na Folha, o jornal no qual eu trabalho, e com uma publicação da qual eu sou editor desde o início, foi um outro fenômeno que também é significativo da maneira como as pessoas lidam com o livro e com a reflexão sobre o livro. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa sobre o que os leitores achavam das resenhas e dos textos que saíam no jornal. E todos eles, para surpresa nossa, do jornal, falaram, olha, os leitores querem textos mais curtos, mais diretos e que deem indicações. Isso significa que as pessoas acham que mesmo os textos relativamente curtos, que o Adriano e eu e tantos outros críticos e estudiosos de literatura escrevemos na Ilustrada, são textos obscuros, quando a gente considera que são textos muito superficiais, perto do que a gente já produziu e já leu no passado. Para nós é sempre frustrante ver o espaço e o grau de reflexão que o jornal nos permite hoje. E não é porque o jornal tem uma política maquiavélica, longe disso, é porque o público do jornal não lê se você continuar publicando da maneira como você publicava o folhetim dos anos 70 e 80. Este público quer um texto curto, quer um texto direto, de preferência escrito com pessoas que são reconhecidas publicamente, portanto tem um princípio aí de autoridade, e que deem um carimbo que deem taxativamente uma nota. É bom, é ruim, é ótimo, é péssimo. É uma maneira de lidar com o texto que sem a complexidade, que é refratária, recusa a complexidade da reflexão da crítica literária, se baseia num certo princípio de autoridade pública, precisam ser escritores e críticos renomados ou conhecidos do meio, assim, para que você acredite no que eles estão falando. Não pode ser uma pessoa da redação do jornal, tem que ser um escritor, um professor, alguém conhecido, e tem que ter um carimbo ali no final, uma coisa taxativa, uma avaliação, as famosas fichinhas de avaliação que a Folha tem e que alguns jornais também têm. O jornal não impõe isso, é o leitor que quer isso. Isso é feito, assim como acontece nos meios de comunicação televisivos, os jornais também fazem pesquisas para saber o que os leitores necessitam. Quer dizer, então isso é uma resposta a uma certa demanda. Mas o fato de haver essa demanda é que preocupa, porque a gente tem esta relação, esse deslocamento da relação com o texto, que é para a figura do escritor num momento e também para a figura pública daquele que avalia o escritor, que é o crítico, não mais como um interlocutor com quem você discute ideias, você lê e diverge ou concorda em relação a uma argumentação determinada, mas mas de quem você pede um juízo categórico, taxativo e absolutamente conclusivo. Então, eu acho que a gente vive, portanto, nesse fenômeno aí de explosão, de ultraexposição da literatura, e em termos midiáticos mesmo, e de eventos literários que trazem a literatura para uma centralidade como nunca antes vista na história da literatura brasileira, certamente na história da cultura brasileira, nunca os escritores e a literatura tiveram essa visibilidade tão grande, assim como o mercado editorial brasileiro nunca esteve tão aquecido, como diriam os economistas. Porém, a contrapartida disso, e eu não sei o que veio antes, a contrapartida disso é um certo declínio da leitura. Não estou me referindo àquela famosa
aquele famoso índice de compreensão de texto sobre o qual eu falei no começo, mas um declínio da complexidade da leitura, de leitura no sentido forte do termo. Isso é um fenômeno que eu não acredito que seja um fenômeno geral, se fosse não acho que é um fenômeno restrito, acho que é um fenômeno geral. Do contrário, Paulo Coelho não teria recebido a Legião de Honra da França, né? Então, na verdade, existe uma certa vulgarização do hábito de leitura, no sentido não de vulgarização porque ele está se difundindo, mas porque ele se tornou mais vulgar, menos complexo, menos nobre, digamos assim. Mas existe também esta demanda por uma informação direta, por uma literatura que se ofereça sem as mediações que antes eram características da literatura e que faziam tanto do objeto literário um objeto mais hermético, mais espesso, mais complexo, mais opaco em larga medida, porque era uma linguagem mais, para usar um termo um pouco antiquado e antipático, era mais experimental, assim como havia também, talvez como decorrência, como contrapartida ou contraponto desta complexidade da literatura em si, havia uma reflexão literária que fez com que o século XX fosse, vamos dizer, a era de ouro da teoria literária, né? A teoria literária é um fenômeno muito característico de um período da literatura, em que a literatura se tornou mais hermética, mais elaborada, mais individualizada, sendo criação cada vez mais de um autor que criava seu próprio universo, propondo soluções estético-linguísticas que se tornavam obscuras dentro de uma tradição mais linear da literatura e convocando aí críticos literários, que também é um fenômeno bastante particular do século XX, e sobretudo teóricos de literatura para construírem modelos interpretativos tais como aqueles que a gente viu desde o formalismo russo até o New Criticism de distração inglesa, o estruturalismo e pós-estruturalismo na França, ou mesmo o existencialismo, que além de uma corrente filosófica é também uma corrente de interpretação literária. O Sartre, o criador do existencialismo, foi um grande crítico literário. Isto porque o objeto literário se tornou mais, e como nunca antes na história da literatura, se tornou mais complexo, mais opaco, e teve como contrapartida justamente esse boom da teoria literária que a gente viveu no século XX. E que hoje, e não é de hoje, isso já é uma coisa que data do final dos anos 80, começo dos anos 90, e um boom que praticamente não só teve o seu declínio, talvez natural, como desapareceu completamente, né, os vestígios dessa era de ouro da teoria literária, da crítica literária, da grande teoria, são absolutamente ausentes do nosso panorama cultural e é um fenômeno muito confinado à universidade, e mesmo assim na universidade não se criam mais teorias literárias com alguma digamos assim, pretensão de originalidade ou de renovação, mas estudam-se as correntes de crítica literária. Um exemplo que a gente pode citar, pensar posso aqui por ignorância, o Adriano está aqui, é professor da USP, pode me dizer que pode estar mais sintonizado com o que se produz academicamente. A gente pode dizer que hoje existe no Brasil um teórico de literatura que com mais de 70 anos, que é Luiz Costa Lima, que atua no Rio de Janeiro, e que realmente cria uma teoria sobre literatura, sobre a questão da mímese e do controle do imaginário, que, enfim, não são temas sobre os quais eu vou falar aqui, não é o caso, mas que criou uma teoria literária. Ele é, vamos dizer assim, o último representante de um contexto, não diria nem de uma geração, mas de um contexto em que a teoria literária era a contrapartida também de um contexto literário de criação ficcional, criação poética, em que havia uma preocupação de renovação da linguagem e de pôr em questão alguns fundamentos da representação da realidade pela literatura, dentro de uma linhagem que começa com as vanguardas, começa talvez com o simbolismo do século XIX e chega até os estertores aí do século XX, com o pós-modernismo. Hoje o que a gente vê como um fenômeno
e eu, mais uma vez, não vou estabelecer relações de causa e efeito, porque eu não saberia detectá-las, eu não estudei essa questão a tal ponto, mas a gente encontra uma situação em que há uma rarefação da teoria literária como uma contrapartida a uma rarefação do espaço da literatura na cena editorial e cultural, com a absoluta falta de presença de reflexão crítica e o deslocamento, que é o que eu mais falei sobre para vocês aqui até agora, quer dizer, esse deslocamento para a figura pública do autor em detrimento da sua obra. E qual teria sido a consequência disso para a criação literária? Mudando agora um pouquinho o registro aqui da nossa conversa, já que a minha ideia, como está na sinopse, era falar um pouco deste contexto cultural, da cena literária e também os seus reflexos sobre a criação literária. A gente tem, curiosamente, uma espécie de retorno no Brasil a um tipo de narrativa, eu vou falar de prosa exclusivamente, porque o Nuno Ramos, se não me engano, vai falar sobre poesia, né? O Nuno que vai falar sobre poesia, mas falando sobre a prosa, a gente tem um certo retorno na literatura brasileira a um modelo de narrativa anglo-saxã que nunca foi o paradigma da literatura brasileira, né? Eu não estou falando nem que isso é bom, nem que isso é ruim, não estou fazendo um juízo crítico disso, porque esse paradigma anglo-saxão nos deu autores como Philip Roth, nos deu autores como Coates, enfim, nos dá autores até em outras línguas que obedecem que seguem uma certa tradição do romance realista, que, no entanto, não era a marca da literatura brasileira ao longo do século XX, salvo, talvez, o romance regionalista dos anos 40, 30, 40. Né? A gente, quando pensa no romance urbano brasileiro, pensa na prosa mais fragmentária de um Dalton Trevisan, pensa nos contos de um autor como Rubem Fonseca, pensa na narrativa de sondagem interior de uma autora como Clarice Lispector, ou de um autor como Lúcio Cardoso, com todo aquele universo estranho, aquele universo que também está presente na obra de um Rosário Fusco. A gente pensa numa obra de caráter mais alegórico, como a do João Baldo Ribeiro, que o tempo todo nega que seja uma obra alegórica, que ele simplesmente queria contar uma história e daí contou, enfim. Mas aí eu pertenço à velha escola de crítica literária em que a opinião do autor sobre sua obra interessa muito pouco. Mas a narrativa do João Baldo Ribeiro tem um caráter alegórico. Estou pensando sobretudo em Viva o Povo Brasileiro, assim como eu já falei, a do Loyola. E a gente pode pegar numa literatura mais recente, uma narrativa também de sondagem interior, que é de fluxo de consciência, como de um autor como o João Gilberto Noll. Enfim, a gente tem a prosa urbana brasileira que se fortalece, que a partir dos anos 50 e vai dar nos anos 90 num autor como o João Gilberto Noll. Ela tem ela segue esta tradição, que é uma tradição mais da pesquisa formal e de criação de universos que não estão muito dentro de uma proposta de uma espécie de naturalismo ou realismo literário, em que a representação literária não é colocada em xeque ou não é problematizada, né? Nesse sentido, este panorama dessas décadas da literatura brasileira, que incluem vários autores, eu citei alguns apenas aqui. Poderia citar a prosa da Hilda Hilst, poderia citar a prosa do Modesto Carone, que tem algo a ver com Kafka, poderia citar o Sérgio Santana, poderia citar uma série de outros autores. Dialoga com outras tradições literárias. Acho que a questão de diálogo com outras tradições literárias na prosa é menos forte, né, do que talvez na poesia. Cada autor elege aí um pouco as suas referências, seja na literatura brasileira, seja na literatura estrangeira. Mas se a gente pensar no panorama da literatura universal, a literatura brasileira tem muito mais a ver, na segunda metade do século XX, com uma literatura como a do Nouveau Roman, como uma literatura de autores de língua francesa, autores de língua, enfim, espanhola, até alemã, e tem pouco a ver com essa tradição mais realista anglo-saxã, que, no entanto, passou a ser a referência óbvia
neste contexto em que a gente vive hoje, neste contexto das festas literárias em que os autores anglo-saxões vêm aqui. Não estou estabelecendo relações de causa e efeito. Não é porque os autores anglo-saxões vêm para a Flip ou para as outras Flips que existem por aí, porque, né, a gente hoje, cada região do Brasil hoje tem uma festa literária. Não é por causa da presença maciça desses autores que a gente tem essa influência. Não, é porque o público brasileiro, assim como escritores brasileiros, tem uma identificação muito grande com essa nova maneira, ou com essa maneira de representar, mais realista, mais naturalista, e que não está tanto preocupada com uma literatura que tem que coloca a si mesma em xeque, e, portanto, não tem aquela complexidade que parece ser algo que afugenta o leitor, né? Assim como afugenta, assim como não demanda uma reflexão literária, uma crítica literária mais densa e mais especulativa, porque estas obras são menos desafiantes. Estou fazendo algumas coisas que podem ser questionadas. Um autor como Coetzee, que é um autor de extração realista, certamente é um autor muito desafiante, mas, grosso modo, a gente tem uma tradição mais realista a qual não corresponde uma contrapartida da crítica literária que tenha que explorar esta complexidade. Hoje, no Brasil, nós temos, portanto, uma literatura que abandonou esta ambição de ter uma renovação formal e a criação de universos que se referem à realidade ou se dirigem à realidade de maneira mais enviesada, em proveito de um tipo de narrativa mais realista que, no máximo, explora um pouco as zonas bizarras da realidade urbana, cotidiana, numa espécie de repaginação aí, ou de restauração de um realismo fantástico voltado para questões sociais, né? O Brasil não teve uma onda do realismo fantástico como a dos anos 50, 60, 70 na América Latina, embora tenha tido um boom do conto, né? O Brasil não teve isso, e hoje parece, dos anos 90 para cá, ter restaurado um pouco esse espírito, essa atenção para o caráter surreal da realidade, não criando, à maneira do conto fantástico latino-americano, realidades, digamos assim, imaginárias, mas buscando o bizarro, o estranho, a excrescência no cotidiano das cidades. São narrativas urbanas, como que a gente pode encontrar nas antologias organizadas por um autor como Nelson de Oliveira, que fez a geração 90, agora fez a geração 00, em que explicitamente ele seleciona autores que pegam aspectos parciais e bizarros da realidade, com esta preocupação de flagrar, dentro de uma espécie de realismo parcial ou rebaixado, pegar aquilo apenas que é um pouco o grotesco na realidade, mas sem um tratamento literário que apresente algo de uma pesquisa formal ou de algum tipo de armadilha que o escritor arma para si mesmo, tentando ultrapassar uma certa tônica de representação realista da realidade. Por outro lado, e já que eu falei de antologias, antes que eu me esqueça de falar de antologias, também é significativo que o Nelson de Oliveira tenha feito, e é um autor que eu admiro bastante, é um cara muito consciente literariamente, muito honesto na organização dessas suas antologias. São duas dos anos 90 e uma chamada Geração 00, que seria da primeira década do século XXI. É muito significativo que ele tenha organizado essas antologias com o nome de Geração, segundo um recorte eminentemente cronológico, né? Como se o recorte dos anos 90 e o recorte da primeira década do século 2000 definisse uma tendência literária. Obviamente que não. Quando a gente pensa na geração de 37 na Espanha, quando a gente pensa na geração de 22 no Brasil, quando a gente pensa na geração dos anos 70 no Brasil, quando a gente pensa na geração 60 na Itália, a gente está pensando numa certa homogeneidade estética. A gente está pensando numa proposta. A Semana de 22, eu estou chamando de geração, mas a Semana de 22 foi um movimento identificado a um momento histórico, mas que tinha uma clara proposta estético-cultural, de leitura até do país e não apenas de criação literária. Assim como a geração 37 na literatura espanhola foi um momento de renovação da literatura, da poesia, sobretudo na Espanha, como a geração 60 na Itália, foi um momento fundamental
de criação de uma linguagem que se contrapusesse ao neorrealismo italiano do pós-guerra, né, e criasse uma linguagem mais experimental, inclusive utilizando outros suportes que se aproximam de alguma maneira daquilo que a gente no Brasil conhece como poesia concreta e com suas performances. Enfim, esses recortes temporais, para mostrar como a maneira de lidar com a literatura vem mudando, esses recortes temporais que antes definiam uma tendência, uma geração, uma tendência estética e uma geração no sentido de um pensamento comum a respeito, e uma reflexão comum e um programa estético comum, se deslocou para uma questão mercadológica. A geração 90, tanto no termo geração quanto no seu recorte de 10 anos, de década, corresponde a aquilo que foi publicado naquela época, aquilo que foi veiculado nos jornais e porque foi publicado em livro anteriormente, foi resenhado, porque autores foram entrevistados, ganharam visibilidade nas festas literárias, nas bienais. Houve um efetivo deslocamento até da maneira de organizar antologias para o aspecto mercadológico e da vamos dizer assim, da cena da literatura como espetáculo. Isso corresponde, de certa maneira, a essa ideia da espetacularização da sociedade contemporânea, que atinge muito pouco a literatura, porque a literatura tradicionalmente não pertence a uma sociedade, à indústria do espetáculo, mas cada vez mais está. Mas esse contexto da espetacularização da sociedade está cada vez mais assimilando a literatura, a ponto da gente hoje já poder tratar as festas literárias, os prêmios literários, os programas de literatura que existem na televisão como fenômenos que não seriam de massa, mas que seriam desse circuito da comunicação. Né? Então, há uma modificação muito grande. E o impacto literário do ponto de vista do texto mesmo, é esse tipo de antologia que o Nelson de Oliveira organizou e que, não por acaso, obedece a esses critérios do mercado editorial. Obedece e funciona muito bem, porque a literatura que se produziu ali e que ele reuniu não tem nenhuma uniformidade ou proposta estética de renovação. O que existem algumas características comuns, uma literatura urbana, uma literatura focada em pequenas narrativas fragmentárias e parciais da realidade de São Paulo, principalmente nas antologias que ele organizou, com uma certa preocupação de explorar as tensões entre centro e periferia, entre a literatura que se pratica na periferia, ou a realidade que existe na periferia, e trazer isso para o centro da vida literária, mas não existe uma proposta, a gente não vê uma proposta estética, uma proposta muito mais temática, além deste recorte mercadológico. Isso tudo, eu acho que são pontas aí que podem se atar, né? E talvez essas antologias que o Nelson de Oliveira organizou, e que são muito significativas, porque reúnem autores que estão aí, né, e que dialogam com outros autores que não estão nas antologias. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa literatura preocupada com a relação entre centro e periferia nas grandes cidades, a gente não pode deixar de pensar num autor como Ferrez, em São Paulo, ou como Paulo Lins, autor de Cidade de Deus, no Rio. A gente também tem dois outros tipos de deslocamento. Um deslocamento para uma questão que já não é mais uma questão puramente estética, se é que esse termo faz tanto sentido, mas de qualquer maneira, né, eu não estou dizendo que antes haveria um purismo estético, mas havia uma predominância da preocupação estética em detrimento da preocupação temática, quando hoje existe uma preocupação predominantemente temática, como, por exemplo, basta pensar que quando o Cidade de Deus foi publicado, ele foi designado pela editora em que ele foi publicado, a Companhia das Letras, como um romance antropológico. Vejam que isso também é um traço de uma certa preocupação contemporânea, muito contemporânea, de associar a obra como a expressão de uma vivência. Por que é um romance antropológico? O romance antropológico é um romance que não se propõe de saída como um artefato estético. Todo romance fala da realidade de uma maneira enviesada, etc. A gente pode enveredar por esta discussão, né? Em que medida
a confluência entre forma e conteúdo se dá. Essa é uma discussão antiga, de certa maneira ultrapassada, porque ela foi ultrapassada por um outro tipo de demanda, em que a predominância do factual e do lastro de realidade se tornou ainda mais forte do que poderia ser no romance realista do século XIX, né, que havia até... que supostamente era uma representação fidedigna, fidelíssima da realidade social, enfim, dos países em que foi vigente o modelo realista e naturalista de romance. Hoje, essa preocupação é com um lastro pessoal da vida do autor, mais uma vez um deslocamento da questão da estética para a figura pública, para a figura empírica do autor. Por que chamar a Cidade de Deus de romance antropológico? Do meu ponto de vista, ainda acho que é um grande romance, é um romance, ponto. Mas ele foi apresentado como um romance antropológico, porque supostamente ele traduzia a vivência, de um autor que nasceu na favela Cidade de Deus. 2, de um autor que saiu da favela Cidade de Deus, fez faculdade, pós-graduação e pesquisou, fez uma pesquisa antropológica que redundou na narrativa Cidade de Deus. Acho que a literatura, muitas vezes, ela nos surpreende, porque ela é forte o suficiente para vencer esse tipo de demanda e preconceito. Eu acho Cidade de Deus um romance que se sustenta como romance, ponto, sem necessidade desses aparatos, desses paratextos que nos dão informações de que o autor viveu na favela, ou que o autor saiu da favela, Cidade de Deus foi fazer uma pós-graduação com a professora... Como chama a professora da Unicamp? Daqui a pouquinho eu lembro. Que, de fato, Paulo Lins fez pesquisa na Unicamp com uma professora que trabalha com a temática da periferia, e a partir daí ele teria levantado o material para escrever seu romance. Enfim, retomando, eu acho que o Cidade de Deus ele sustenta, ele existe apesar disso, e não por causa desse tipo de demanda, né? Assim como talvez a obra do Ferrez, que é um autor também da periferia de São Paulo, aí tenha tido uma sobrevalorização pelo fato de ser um autor vindo da periferia. Outros livros dele, perdendo um pouco esse traço testemunhal, confessional, eles são problemáticos do ponto de vista de uma... Se você faz uma leitura do ponto de vista estritamente literário, né? O último livro dele, que é um romance, que Deus foi almoçar, se não me engano. Enfim, quando vocês forem, eu precisaria checar o livro, o nome do livro, posso olhar aqui depois, mas assim, o último romance do Ferrez é um livro que ele decai muito em termos de qualidade e de impacto porque ele perde justamente esse lastro de realidade, esse lastro documental, que parece ser uma demanda permanente numa sociedade que está, e num meio literário, cultural, que está pedindo para que esse tipo de lastro exista e seja predominante, prevalente, determinante da matéria literária. E, no entanto, a gente também tem obras, como eu disse, a literatura às vezes surpreende, ela é forte, ela resiste até às suas, vamos dizer, aquilo que deveria puxá-la para aquilo que deveria esvaziá-la como um artefato artístico, um artefato estético. Existem também autores que, dentro desta demanda testemunhal, confessional, que parece ser muito forte hoje, né? Basta dizer que a gente vira e mexe e vê assim, as pessoas falando... Eu vejo isso cotidianamente no meu trabalho, né? A gente fala assim, não, esse filme é legal porque ele é baseado em fatos reais. Não vejo o menor sentido o que acrescenta a um filme ser baseado em... acrescenta do ponto de vista da qualidade cinematográfica de um filme ele ser baseado em fatos reais. Talvez o contrário, né? Talvez isso denote seja índice de um certo déficit criativo do seu diretor. Bom, não vou enveredar por esse caminho, mas o fato é que existe essa demanda hoje e, no entanto, a literatura ela se impõe até quando essa demanda é existente. E eu vou dar dois
Vou dar 2 exemplos aqui de romances notáveis, e talvez os mais notáveis, na minha opinião, que surgiram nos últimos anos, dentro dessas novas tendências, né? Que são 2 livros de 2 escritores que realmente têm uma importância hoje que me parece inquestionável, que são o Cristóvão Teza e o Teixeira Coelho. Existem outros autores que partem dessas demandas de lastro biográfico, mas o Cristóvão Teza escreveu, ele é um escritor com uma obra bastante grande, ele deve ter escrito acho que uns 10 romances antes de se propor de escrever o Filho Eterno, 14 antes. Acho que do Filho Eterno para cá tem agora. Então ele devia ter escrito uns 10 livros, 9, 10 livros, antes de escrever um livro chamado O Filho Eterno. Antes do Filho Eterno, aliás, ele tinha escrito um romance brilhante chamado Fotógrafo, que era um romance, enfim, que tinha múltiplos pontos de vista, sempre na cidade de Curitiba. É uma obra muito consistente a do Cristóvão. Mas ele resolveu, há cerca de uns 6 anos, 6, 7 anos, escrever um livro a partir de um fato biográfico, que é o fato de ele ter um filho com síndrome de Down. Então ele resolveu escrever um livro pela primeira vez que falava dessa experiência, e o livro se chama justamente O Filho Eterno. O livro teve um sucesso absolutamente retumbante, e eu não tenho dúvida, e eu acho que o Cristóvão não tem dúvida nenhuma, de que o livro teve sucesso porque ele veio cercado dessas informações, como eu digo, paratextuais, ou seja, paralelas, que falam, olha, o escritor está narrando aqui uma experiência que é a sua experiência de vida, de ter um filho com síndrome de Down, todo o sofrimento que isso provocou, as angústias, etc. e tal. Eu tenho certeza, né, o Cristóvão sabe que é por causa disso. E, no entanto, se vocês forem ler o livro, vocês vão entender que o livro ele tem um parti-pris, ou seja, um ponto de partida, um partido tomado aí, ele tem um ponto de partida que é biográfico, que é a experiência de um cara que viveu uma juventude descompromissada, resolveu ser um professor universitário, teve um filho com síndrome de Down, se transformou num escritor, de certa maneira negou a existência deste fato biográfico tão forte, até o momento em que ele resolveu encarar esta realidade e se põe a escrever sobre a experiência que ele teve 20 anos depois. O motivo do sucesso do livro, que ganhou todos os prêmios, todos, literalmente, acho que os 6 prêmios literários que existem no Brasil de relevância foram arrebatados por esse livro. O motivo é esse, por causa dessa trama que eu descrevi para vocês. E, no entanto, se vocês forem ler o livro, vocês vão ver que, se o parte-pris é biográfico, confessional, o resultado é romanesco. O resultado é literário, independentemente de ser ficcional ou não ficcional, ou estar numa espécie de margem ou de limite tênue entre as duas coisas, porque ele usa um estratagema literário narrativo brilhante, que é falar primeiro numa espécie de tempo presente. Ele não analisa retrospectivamente, ele vai narrando como se as coisas estivessem acontecendo a cada capítulo, a cada frase, a cada período, e ele não cria um narrador que fala de si. Ou seja, ele não é o narrador, ele não há esta confusão entre o autor e o narrador. Ele fala sobre ele fala sobre uma terceira pessoa, ele fala sobre, ele vai dissecando a si mesmo como se ele fosse outrem. Ele vai dissecando essa personagem de maneira cruel, e daí ele flagra todas as ambiguidades, todas as contradições, todas as pequenas traições cotidianas que ele mesmo cometeu em relação vamos dizer, a imagem pública que ele queria ter em relação à sua vida privada. É um romance de uma crueldade absurda, ou seja, de certa maneira, o Cristóvão Teza, se não escreveu um livro totalmente ficcional, porque ele é baseado em fatos reais, ele passou uma rasteira no leitor, porque o leitor que espera relatos confessionais espera relatos edulcorados, edificantes, lições de vida, aprendizados ou coisas, seja lá o que for, que correspondem mais ao gênero da autoajuda. E ele faz um livro devastador, cruel consigo mesmo e com o seu leitor. O outro livro que também pertence a esse gênero limítrofe entre a ficção, a biografia e, neste caso, ainda mais o ensaio, é o livro História Natural da Ditadura,
de um escritor que eu admiro muito, que eu acho que é um dos grandes escritores brasileiros e que, no entanto, ainda não é tão conhecido como Cristóvão Teza, que é um outro ultra premiado, etc., que é o Teixeira Coelho. O Teixeira Coelho, apesar de já ter ganho alguns prêmios literários, entre eles o Portugal Telecom, justamente por causa deste livro, embora ele não tenha ganho em primeiro lugar, tenha ficado, se não me engano, em terceiro lugar, né, no ano que ele ganhou, ele escreve com esse livro uma obra, o título, repetindo, A História Natural da Ditadura, muito surpreendente. Aliás, eu tenho que dizer aqui, tenho que revelar para vocês que eu fui ler História Natural da Ditadura por causa do Cristóvão Teza. O Cristóvão Teza, que em certo momento resenhava livros para a Folha de São Paulo, um dia me falou: estou resenhando um livro absolutamente surpreendente, que é o livro do Teixeira Coelho. Eu fui ler e acho o livro mais impactante que eu li na literatura brasileira, certamente dos últimos 15 anos. Então foi só uma curiosidade, né? Mas porque eu acabei de falar do Cristóvão Teza e vou falar do Teixeira Coelho, e eu conheci um por causa do outro. E obviamente o juízo aí não está contaminado por este fato de conhecer os dois, ou pela forma como eu conheci, porque enfim, eu acompanho muito a literatura brasileira e acho que eu tenho, enfim, me sinto à vontade para dizer que esses dois livros são muito impactantes, mas sobretudo História Natural da Ditadura, que é um livro que é uma mescla de ensaio e autobiografia e reflexão, invenção também de uma certa, a partir de certos fantasmas interiores do autor, que é muito enigmático, de certa maneira. São 5 capítulos, na verdade, mas basicamente a gente pode dividir o livro em 3 experiências da ditadura: a experiência da Segunda Guerra Mundial, a experiência das ditaduras latino-americanas e a experiência da ditadura no Brasil. E o Teixeira reclama-se muito que na literatura brasileira não existe, assim como existe na chilena ou na argentina, uma tradição de falar dos traumas, né, dos regimes militares, e no entanto ele encontrou uma maneira muito mais interessante do que muitos desses países, do que escritores desses países encontraram para falar da ditadura, uma maneira mais enviesada, que não reconstitui fatos, mas reconstitui traumas. Na verdade, ele escreve sobre os traumas no presente de vivências que são as dele e que às vezes não são as dele. Por quê? Porque o livro começa com uma viagem que a gente vai só aos poucos entendendo por que está sendo narrada, uma visita que o narrador, que não é dito que é Teixeira Coelho, mas quem tem algum conhecimento da obra ensaística dele, das atividades profissionais dele como curador de artes plásticas, sabe que é ele. Portanto, o livro começa com uma viagem, uma visita que o narrador, junto com um amigo que é fotógrafo, faz a um monumento do Walter Benjamin na fronteira, na Catalunha, na fronteira entre Espanha e França, que é onde o Walter Benjamin, grande filósofo alemão, judeu, que se matou em fuga do nazismo, fugindo da França para a Espanha, ele queria ir para Lisboa para depois ir para os Estados Unidos, mas ali houve um confisco de documentos e ele, acuado por aquela situação e também por uma situação física, problemas cardíacos e um pânico geral daquela situação claustrofóbica pela qual passavam os judeus na Segunda Guerra Mundial, ele, ao invés de insistir, tentar uma solução ali de fugir meio clandestinamente, enveredar pelo território espanhol e chegar a Lisboa e daí a América, um pouco o percurso do Casablanca, né, que todo mundo fazia, né, no filme Casablanca, né, vai para Lisboa para depois migrar para os Estados Unidos, e ao invés de tentar fazer esse percurso, ele está ali acuado, apavorado, e ele se mata. Neste lugar, que se tornou simbólico, porque foi ali que desapareceu, portanto, né, suicidou-se um dos maiores pensadores justamente das catástrofes do século XX, construiu-se um monumento chamado Passagens, feito por um artista plástico chamado Danny Caravan, um artista israelense, e o monumento tem esse título Passagens por 2 motivos. Primeiro, porque ele é mesmo uma passagem, mostra o lugar da passagem do Benjamin, e tem uma espécie de funil que de cima de um penhasco dá para o mar, e se chama Passagens porque Passagens é o livro que o Walter Benjamin deixou inacabado e que só foi publicado póstumamente, e que fala justamente das passagens. Aí é um livro complexo que, partindo da ideia das passagens do século XIX na França, em Paris, faz uma espécie de
dá uma visão da modernidade como comutação, transformação permanente de coisas em outras coisas. Enfim, isso tem a ver com uma interpretação ou uma análise dos efeitos no imaginário e na linguagem da circulação da mercadoria numa sociedade capitalista. Não vem ao caso aqui. O Monumentos Passagens se refere, portanto, a este formato aí do monumento em si, e se refere, obviamente, ao livro Passagens do Walter Benjamin. Bom, o livro do Teixeira Coelho começa com uma visita a este monumento. E esta visita é, na verdade, um grande desencadeante de fluxos de consciência ou de raciocínios e lembranças que vão unindo as pontas de todos os traumas intelectuais, de todas as reflexões a respeito das ruínas que o século XX deixou no imaginário, na literatura, nas artes plásticas. Não esquecendo que o Teixeira Coelho, como artista, como curador de artes plásticas, está ali visitando um monumento criado por um artista plástico israelense, que é o Danny Caravan, em homenagem ao Walter Benjamin. A partir daí, você nota que ele está falando de um dos maiores eventos, talvez se não o maior, da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Não do ponto de vista do resgate da história, mas do ponto de vista do resgate no sentido da representação factual da história, mas do ponto de vista de seus efeitos sobre o presente. Da mesma maneira como ele vai fazer ao falar da ditadura latino-americana, em que ele não vai falar ou criar uma trama ficcional ou fazer um relato verossímil ou jornalístico dos desaparecimentos políticos dos centros de tortura que aconteciam em Buenos Aires durante a ditadura de 76 a 83, mas ele narra uma série de encontros com o artista plástico Leon Ferrari, que em dado momento, no comecinho da ditadura argentina, colecionava num caderno alguns recortes sobre desaparecidos políticos. Então, na verdade, e o Leon Ferrari morreu esse ano, aos 90 e poucos anos, né, viveu no Brasil e morreu agora. Portanto, ele também não está fazendo uma trama ficcional, ambientando uma trama durante a ditadura argentina, como é tão frequente a gente lê na literatura argentina, com muita qualidade, diga-se de passagem, basta pensar num Ricardo Piglia, por exemplo, ou num Martin Corran, um autor mais novo. Mas ele não está fazendo uma trama ficcional ambientada na ditadura e nem está fazendo um relato semi-jornalístico, um livro-reportagem sobre a ditadura argentina, e muito menos fazendo um diário pessoal, já que ele não viveu a ditadura argentina, ele não viveu na Argentina durante esse período. Ele está fazendo, ele encontra uma maneira de expressar os traumas, os efeitos da ditadura no presente, através dessas conversas e encontros com o Leon Ferrari, no qual várias pontas vão se atando com a experiência dele aí sim no Brasil, que é o tema do terceiro e depois do quarto e do quinto capítulos, que são meio metalinguísticos, em que ele vai tentando... ele vai narrando histórias pessoais de quando ele encontrou o Leon Ferrari, de quando ele foi para o exílio, de quando ele saiu do Brasil, não por perseguição política, mas por medo de perseguição. E, mais uma vez, o que importa ali não era tentar recriar o clima de perseguição política. Mesmo quando ele fala de si mesmo, ele não está querendo recriar o clima de perseguição política que se viveu no Brasil durante a ditadura, mas os efeitos do pânico que essa realidade política provocava e provoca no presente, que é o motor da narrativa. Fiz um brevíssimo resumo de um livro que, além disso, tem umas intercalações de fotos muito interessantes e, nesse aspecto, dialoga com outro autor contemporâneo que morreu, que começou a escrever tarde e morreu prematuramente, que é o Sebald, que eu recomendo muito a vocês, que é autor de livros como Os Imigrantes e Os Anéis de Saturno, e que usa esse recurso de pontuar a narrativa com algumas fotografias que parecem ilustrar o texto, mas que, na verdade, é quase que são reiterações do texto, reproduzem lugares do texto, objetos citados no texto, mas que mostram como a realidade retratada pelo texto é opaca, tão impenetrável, que até mesmo a fotografia afasta ao invés de aproximar, oblitera ao invés de dar acesso ao real. Esse livro é brilhante, acho que é um livro mais importante, mais significativo, mais impactante que eu li nos últimos 15 anos na literatura brasileira, sem dúvida alguma. E pertence a um gênero, me entusiasmei, me desviei aqui falando um pouco dele, porque de fato eu sou entusiasmado pelo livro, mas pertence a esse gênero que hoje se tornou
tão em voga, que é a chamada autoficção, da qual também recentemente saiu um livro, o chamado Divórcio, de um autor chamado Ricardo Lízias, em que ele narra a história de um litígio amoroso aí, aliás, com uma jornalista que trabalhava na Folha de São Paulo, e foi um bafafá, a coisa entrou por acabou ganhando aí as mídias sociais, porque ele usou um diário da ex-mulher para, enfim, falar a partir daí, falar das suas obsessões pessoais. E também é um livro que soluciona de maneira inteligente e interessante essa aflição que existe entre lastro de realidade pessoal autobiográfica e invenção ficcional, explorando uma espécie de zona limítrofe entre a ficção e a não ficção, que é tão problemática e provoca tantas questões aí para quem ainda se interessa por crítica literária, que é o Adriano, eu e mais 3 pessoas que moram aqui, que criou-se uma espécie de termo para um subgênero que seria a autoficção, né? Um gênero que seria foi uma maneira de nomear, embora não resolva o problema e nem explique nada, uma maneira de nomear um tipo de literatura que parte desse lastro autobiográfico. Não é uma autobiografia, é ficcional, mas tem um resultado ficcional, mas é lido muitas vezes com esta percepção de que aquilo tem uma correspondência não averiguável com fatos vividos pelo autor. Cito um outro autor que pratica isso muito bem, um autor que eu conheço muito pouco, acabou de sair um livro dele novo, que é Emmanuel Carrère, autor francês, que até teve na Flip recentemente. Quer dizer, esse é um gênero que tem sido difundido não apenas no Brasil, que mostra como, para sintetizar e para finalizar, como o Brasil, de fato, se hoje tem uma literatura que às vezes dialoga mais com uma vertente realista, mas também dialoga com esses autores, eu citei o Emmanuel Carrère, o Sebald, que trazem esta maneira problemática de tratar de uma experiência real e que supostamente poderia ser representada de maneira mais naturalista e realista. O que leva tendência a essa na literatura brasileira, que está no Teixeira Coelho, está no Ricardo Lízias, está no Cristóvão Teza, que mostram os impasses dessa situação da leitura e da criação literária, e do mercado editorial e do mundo, da cena literária brasileira, né? Um certo deslocamento por parte de leitores e da mídia para a figura do escritor, e o escritor respondendo a isso, às vezes produzindo aquilo que corresponde à expectativa desse público e, na verdade, importando mais a maneira como ele apresenta isso do que o próprio resultado literário, mas às vezes respondendo de maneira muito inteligente, atendendo a esta expectativa de um certo interesse bisbilhoteiro pela vida do autor, mas passando a rasteira no leitor, né? Passando uma rasteira no leitor e criando, a partir dessa expectativa autobiográfica, uma obra que torna ainda mais complexas as relações entre ficção e realidade, ficção e não ficção. Enfim, acho que deu a nossa hora aqui, né? Então, o que eu pretendia falar, o que eu queria falar era disso, né? Num primeiro momento, sobre essa mutação da maneira de receber literatura, da recepção literária enfim, na mídia, até mesmo na crítica literária, e o seu impacto sobre a maneira como se produz literatura hoje, principalmente no Brasil e nesses últimos anos. Então era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta a esse respeito, terei o maior prazer de continuar essa conversa.